Inicialmente, o que é que a gente precisa entender? Que a responsabilidade civil do médico, ela vai variar muito a depender do tipo de prestação de serviço que estiver sendo realizada, tá? Ela também, ou seja, né, basicamente do objetivo que se pretende. Então, regra geral, a gente vai ter uma responsabilidade civil do médico, que é uma obrigação de meio e que é subjetiva. A regra geral, a gente tem isso. Quando é, por quê? Porque, regra geral, a gente está diante de uma situação em que o médico, ele é suscitado, normalmente a gente está doente, por exemplo, eu fui quarta-feira passada para o médico, estou doente, ainda, estou doente, mesmo tomando os medicamentos. Eu cheguei lá doente. E aí eu estou num contexto de medicina curativa, tradicional. Nesse caso, nenhum médico vai ter como garantir a cura. Ele vai disponibilizar ali o acesso ao melhor diagnóstico, assim, aos exames, né? E empreender as melhores técnicas para me curar. Mas ele pode não conseguir, certo? E aí, a responsabilidade nesse caso, ela vai depender do preenchimento dos 4 requisitos da responsabilidade civil tradicional, né? Então, a gente vai estar ali no ato ilícito, na culpa, no dano e no nexo causal. Só que a prova da culpa, ela é indispensável quando a gente está diante de uma obrigação de meio. Então, a gente tem que provar. O paciente vai ter o ônus de provar, porque, nesse caso, o ônus incumbe a quem alega, certo? E daqui a pouco a gente vai ver como isso pode mudar, tá? Diferente é a situação quando a gente está diante da obrigação de resultado. Porque na obrigação de resultado, você está boa, você está bem, você está com saúde. Mas você não gosta do seu nariz, você não gosta da sua, da sua bochecha, você não gosta de alguma parte do seu corpo. E aí, nesse caso, você está bem, mas você quer ficar melhor. Você está com saúde, você quer aparentar ser melhor. E aí a gente tem, então, um contexto de medicina estética, e é um procedimento tido como eletivo, na medida que você escolhe fazer ou não. Pode ser uma coisa que lhe incomoda ou não, tá? E, nesse caso específico, você não tem como entrar saudável num procedimento e sair pior do que você entrou. Não, não faz sentido. Então, nesse caso específico, a obrigação ela deixa de ser de meio e ela passa a ser de resultado. A pessoa tem que entrar melhor do que saiu. Desculpe, a pessoa tem que sair melhor do que entrou. A pessoa tem que sair melhor do que entrou, certo? Até porque, geralmente, e nesse caso piora tudo, quando o resultado ele é prometido ao paciente. Se, por exemplo, chega lá, mostra numa tela, olhe, aqui essa é você, aqui é você agora. Esse aqui é seu nariz agora. E esse aqui é como você vai ficar. Esse aqui, cara, vai. Esse aqui, essa foto aqui. Aí ela faz lá uma montagem num programa. É como você vai ficar depois da cirurgia. A pessoa, poxa, vou ficar assim. Aí acabe a cirurgia, a pessoa não tá desse jeito. Entendeu? Então, nesse caso, aplica-se excepcionalmente a teoria
do risco, lá do artigo 927, parágrafo único, que menciona que a atividade arriscada, ela gera responsabilidade objetiva, tá? E aí, também, nesse ponto, a jurisprudência também menciona que a culpa, ela é presumida. A culpa, ela é presumida, certo? Pois bem, gente. Então, regra geral, o que é que a gente tem? Responsabilidade subjetiva. Exceção, obrigação de resultado. Desculpa, eu falei, a regra é subjetiva, não sei o que nem o que eu falei mais. Né? Exceção é objetiva, porque, principalmente quando a gente está diante de uma obrigação de resultado com questões da responsabilidade, de uma responsabilidade do hospital, a responsabilidade do hospital não é. Então, o profissional ou do hospital, ele vai responder objetivamente, de acordo com o CDC, certo? Tem aqui, eu trouxe para podem ver lá no site do STJ, no sentido de sobre uma família de 600 mil reais, de uma mãe que faleceu por hemorragia no pós-parto. Então, nesse caso específico, deixa eu pegar aqui, tá? Se vocês puderem copiar e colar também, aí vocês vão acessar essa notícia, tá? Aqui para vocês. Professora, está A internet tá travando. devagar hoje. Eu ainda estou travando? Tá travando agora? Voltou Ou agora. eu estava falando que estava travando? A imagem da senhora está travando, o áudio travou um pouco, voltou. Oi? Estou falando? Travou em que momento? Gente, travou em que momento? Acho que nos 3 últimos minutos. Vocês vão até onde?
Oi, gente. Oi, professora. Vamos ver se melhora aqui? Vocês conseguiram ver essa notícia do STJ? Escutando, Rebeca? Então, assim, professora, a minha internet tá muito ruim, eu não consegui, mas eu vou tentar agora ver. Menino, então não foi só eu, não. Várias pessoas estavam reclamando dessa internet hoje. E os demais, tá tudo bem? Pronto. Então, assim, vocês devem ter lido essa notícia que o falecimento da mulher foi devido à falta de vigilância nas condições pós-operatórias dela. E ela teve sangramento intrauterino, mas a intervenção médica ocorreu quando seu estado de saúde já era crítico, né? Então, aí foi condenado o médico, o plano de saúde e o hospital, de forma solidária, os três. E aí, o STJ, antes, o TJ tinha estabelecido 400 salários mínimos, e o STJ fixou em 600 mil a família da mulher, sabe? 400 salários mínimos para cada membro, viúvo e os filhos, né? Enfim, pois bem, com relação, voltando aqui, a apostila, aí o que é que a gente tem? A gente tem o fato de que a responsabilidade civil do médico, ela também vai depender da forma que ela vai ocorrer. Ela não tem, assim, uma regra, como os outros tipos de responsabilidade geralmente possuem, de serem contratual ou extracontratual como regra. Nesse caso específico, vai depender do tipo de atendimento que é dado, tá? Então, por exemplo, se você vai num médico, você marca um médico, mesmo que pelo plano de saúde, você tem ali um cenário de medicina privada com uma relação contratual com aquele médico de prestação de serviços, ainda que você não assine contrato. Lembrem que para ser relação contratual, a gente não precisa falar em assinatura propriamente dita. Nessa situação, a gente vai estar falando de uma responsabilidade, geralmente contratual. E numa responsabilidade contratual, geralmente, o ônus da prova incumbe ao paciente, ao autor da ação, né, com relação ao inadimplemento do contrato e o dano, certo? Então, a gente entra naquela regra geral do CPC de que o ônus incumbe a quem alega, tá? Pode ser invertido? Pode. Pode ser mitigado? Pode. Mas a gente tem essa regra geral de ônus da prova. Na defesa de uma responsabilidade contratual, o médico vai ter que demonstrar que aconteceu ou não houve o ato ilícito, não houve culpa, não houve dano, ou houve alguma excludente de responsabilidade civil, tá? Quando a gente, porém, está diante de uma responsabilidade extracontratual, também chamada de delituosa ou aquiliana, qual é normalmente o cenário que a gente vê isso? Você tem ali um médico atendendo um pronto-socorro, uma urgência, né? E você, muito doente, você precisa ser atendido. Você, diferente da relação contratual, você não escolheu aquele médico previamente, né? Você não viu ali uma lista de se eu quero ir nesse médico. É uma relação que você vai para qualquer médico que estiver atendendo. Então,
esse tipo de relação, ela não tem um contrato, né, prévio. E aí o ônus da prova, nesse caso, vai incumbir ao autor provar tudo, não apenas o inadimplemento contratual e o dano. Vai incumbir provar o ato ilícito, a culpa, o nexo causal e o dano. Por quê? Porque a responsabilidade ela é extracontratual e não é contratual. Não basta provar o inadimplemento do contrato, tá? E aí, nessa situação, se o autor não provar a culpa, ele não se desincumbiu do ônus da prova. Provavelmente, sequer haverá responsabilidade civil, certo? Pois bem, gente. Essa imagem aqui, ela está um pouco truncada, eu ainda estou trabalhando um pouco nela. Mas aí eu já quis trazer para vocês verem basicamente o seguinte, que antigamente, antes do CDC, e até por muito tempo depois, porque é uma discussão que não é pequena, e tentou-se muito não se aplicar o CDC às relações médicas. Tentou-se fazer com que o CDC fosse afastado das relações médicas, por se compreender essa visão tradicional aqui do lado esquerdo, no sentido de nós termos um médico que é autoridade técnica e que ninguém pode discutir com ele, porque ninguém sabe todo o cenário que ele estava ali vendo, né? E o paciente, ele era visto como apenas aquele que recebia o cuidado, mas que não tinha maiores proteções, maiores, né? Então, a partir do momento que a gente coloca uma lente do CDC, e isso aqui eu achei bastante interessante, que a gente coloca uma lente do CDC, o que é que a gente faz? A gente deixa de ver apenas o médico como uma autoridade técnica intocável. A gente passa a vê-lo e qualificá-lo como um prestador de serviços do CDC, numa relação de consumo. E, consequentemente, o paciente passa a ser um consumidor vulnerável. Enquanto enquanto a gente não tinha essa clareza dessa lente do CDC, a gente via tudo muito distorcido e era tudo muito discutido. Hoje, isso meio que está consolidado, inclusive com uma culpa presumida do médico, né? Com uma culpa presumida do médico. Pois bem, seguindo adiante. A questão da vulnerabilidade técnica do paciente, então, e do CDC, da aplicação do CDC, ele, de certa maneira, ele inverte essa balança de julgamento. E o paciente, visto como um consumidor vulnerável, ele passa a ser mais protegido, tá? Não apenas protegido por ser vulnerável, mas também por ser hipossuficiente. Porque no CDC, conceito de vulnerabilidade e de hipossuficiência não se identificam, eles são diferentes. A hipossuficiência é uma vulnerabilidade processual. E a vulnerabilidade propriamente dita, ela é um gênero do qual a hipossuficiência é uma espécie, tá? Mas, geralmente, a vulnerabilidade ligada ao consumidor é a vulnerabilidade material, enquanto a hipossuficiência seria a vulnerabilidade processual, tá? Principalmente com relação à produção de provas, a sua dificuldade ou impossibilidade de produção de provas. Pois bem, nesse âmbito,
a gente tem que lembrar que o juiz, ele pode, é um direito do consumidor pedir a inversão do ônus da prova. E aí, nesse caso, que seria o mais justo, por assim dizer, é o médico que tem que provar que não cometeu o erro. Tá? Então, assim, o ônus se inverte. Então, o médico passa a ter que provar isso. Qual é a melhor forma de um médico se proteger? É tendo um prontuário médico impecável. Impecável, tá? Todo detalhado, cronologicamente, com letra legível, com assinatura, cronológico. Então, assim, não é perda de tempo. Para muitos médicos, às vezes, não, eu vou perder tempo aqui fazendo prontuário. Não. Tem que ser feito, porque vai ser a melhor forma dele se proteger. Pronto. Aí a gente vê que também se aplica aos médicos a questão das excludentes da responsabilidade civil. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, assim, antes até mesmo de eu mencionar esses, é importante a gente mencionar a questão do exercício regular do direito. Na hora que o médico, ele corta alguém, ele não está cometendo um ato ilícito, ele, propriamente dito, ele está ali no exercício regular do direito dele, né? Então, é uma excludente da ilicitude. Quando a gente também, quando alguém está passando mal no avião, e o médico vai lá atender essa emergência, esse médico, ele não vai ser exigido dele assim, a perfeição, porque ele ali não está com a equipe médica, ele não está com os equipamentos corretos, ele não está com a higienização correta do ambiente. Então, por exemplo, se ele atende alguém no meio de um voo, ele está numa situação de estado de necessidade, no meio de um desastre, numa coisa assim, e ele vai tomar ali as medidas indispensáveis para a pessoa sobreviver, ainda que com alguns danos, entendeu? Mas o que ele puder fazer naquele momento, ele vai fazer. E aí ele não pode ser responsabilizado pelo insucesso do atendimento por si, só se realmente ele cometer algo absurdo, né? Com relação a, se um médico, por exemplo, se você vai para um médico com uma doença que ele tem o dever legal de notificar uma doença contagiosa, e ele vai ter o dever de notificar as autoridades. Covid, por exemplo, Covid, tá? O médico, ele tem que notificar. Mas ele feriu a minha intimidade, feriu os meus dados, quebrou o sigilo médico? Não. Então, nesse caso, essa ilicitude, ela é excluída pelo estrito cumprimento do dever legal, já que a lei exige a comunicação. Uma outra excludente é a culpa exclusiva da vítima. Eu já mencionei em sala essa possibilidade de uma pessoa que faz um procedimento no olho, por exemplo, mas que não limpa o olho corretamente, tá? Alguém que vai para um procedimento pré-operatório sem ter feito o jejum que deveria, que era recomendado, tá? Então, isso, se gerar uma complicação, isso pode ser tido como culpa exclusiva da vítima, tá? Aí aqui também tem um outro cenário, que é o fato de terceiro. Então, assim, o médico, na prescrição, ele passa a receita correta, mas aí o farmacêutico, na hora de ler, ele dá a medicação errada, tá? Se a letra do médico realmente for legível e correta, e por isso a recomendação jurídica que cada vez mais não seja feito pela mão, seja feito por uma impressora, por um problema
vamos dizer assim, de saúde pública mesmo, dessa questão dos médicos, aí nesse caso, nesse caso, vai haver um fato de terceiro, tá? Se realmente havia se era legível. Gente, alguma dúvida, por enquanto, sobre responsabilidade civil do médico?